Então, em nome de Jesus, vamos abrir a palavra de Deus para falar sobre os 10 mandamentos no Novo Testamento. Como introdução, gostaria que abríssemos em 1 João, no capítulo 2, os versos 7 e 8. Temos um primeiro texto maravilhoso, onde o discípulo amado, aquele que mais falou sobre o amor, fala também sobre mandamento. Ele diz assim: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Então aqui João traz uma continuidade. Os mandamentos que vigoravam antes dele continuam vigorando. Ele fala que é o mesmo mandamento, não é um mandamento novo que ele traz para eles agora nessa dispensação cristã. No entanto, ao mesmo tempo ele fala: vos escrevo um mandamento novo, ele declara no verso 8. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer de uma maneira renovada é apresentado os mandamentos, onde o fundamento geral de toda a lei é o amor. E é isso que ele declara. E aí Jesus desenvolve muito bem isso, depois nós vamos ver. Mas ainda aqui em 1 João, temos no capítulo 5, os versos 2 e 3, que falam algo também sobre isso. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, aquele que verdadeiramente ama, a consequência desse amor será a guarda dos mandamentos. E aquele que ama, então ele se agrada em fazer a vontade de Deus, os mandamentos para ele não serão pesados. Não vai ser um legalismo, regras que ele faz a contragosto, mas ele terá prazer em meditar na lei de Deus e praticá-la. Então, para este, o justificado pela fé, ele então não achará pesado. Esse fardo que Jesus coloca é um fardo leve, é declarado, né? Vamos agora em Mateus, no capítulo 22, versos 35 ao 40. Mateus 22, verso 35 ao 40. Diz assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei e os profetas, todos os livros do Antigo Testamento, que eram muitas vezes divididos dessa maneira, né? Os 5 primeiros livros de Moisés eram chamados da lei, e depois os demais, os profetas que vieram depois de Moisés, né? Todo o Antigo Testamento fala então, em resumo, sobre 2 mandamentos. Então alguns pegam esse texto e acham que por causa que Jesus falou só de 2 mandamentos, não está em vigor os 10. Mas aqui Jesus fez um resumo. Ele falou: olha, este é o primeiro e grande mandamento, e semelhante a esse tem esse segundo. Temos 2 grandes divisões aqui apresentadas. Eu queria fazer uma observação, irmãos.
Quando Jesus fala de amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, Jesus está citando um texto do Antigo Testamento. Jesus não está falando algo novo, totalmente novo. Ele está resgatando o verdadeiro sentido da lei. Porque lá em Deuteronômio 6,5 está declarado as mesmas palavras que Jesus disse aqui. Assim como depois, quando ele fala do segundo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, lá em Levíticos 19:18 já estava declarada exatamente essas palavras. Então nós vemos que a questão aqui não é inventar algo novo, mas tal como João falou lá, olha, o mandamento é antigo, mas agora de uma forma nova é apresentado a vocês. Então, na primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos faz referência ao amor que devemos ter para com o nosso Criador, para com Deus. E os 6 últimos mandamentos, na segunda tábua da lei, falam do nosso amor para com o nosso próximo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O primeiro mandamento fala de não ter outros deuses diante dele, diante de Deus. Vamos ver no Novo Testamento algo relacionado a isso em Mateus, capítulo 4, verso 10. 4:10. Aqui nós estamos no momento da tentação de Jesus no deserto. E aí é dito o seguinte no 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, ao decorrer do nosso estudo, nós vamos ver que os textos muitas vezes não vão falar exatamente as mesmas palavras que está lá em Êxodo 20, onde está registrado os 10 mandamentos. Assim como nós temos em Levítico e em Deuteronômio a repetição dos 10 mandamentos, com algumas palavras diferentes também. Mas aqui Jesus ele cita diretamente um texto que está lá em Deuteronômio 6,13, que fala então de adorar somente a Deus. Esse é o sentido do primeiro mandamento. Também temos Mateus 22:37 para lermos. 22:37 é o texto que nós lemos na introdução, aonde fala desse amor sobre todas as outras coisas, o amor a Deus. Um texto, mais uma vez, citado do Antigo Testamento e aplicado por Jesus aqui. O segundo mandamento fala: não farás para ti imagem de escultura. Vamos ver então agora em 1 João 5, verso 21, o que é declarado sobre isso no Novo Testamento. É um verso bem curtinho, 1 João 5, 21, o último verso do Evangelho, da carta de João, né? Diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então aqui, de uma linguagem simplificada, justamente se coloca contra a imagem de escultura. Os ídolos constituíam justamente nisso e muito mais, né? O ídolo perpassa para além disso também. Mas vamos para o próximo texto agora, 1 Coríntios 10, 19 a 21, é o nosso próximo texto. 1 Coríntios 10, 19 a 21 declara assim: mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes de que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então aqui nós vemos nesse texto que o problema do ídolo também, que ainda que ele nada seja apenas algo que foi
feito, né, formado, elaborado pelo próprio ser humano, a sua imagem, a imagem do ser humano, por consequência, a adoração dirigida àquele ídolo é dirigida aos demônios, segundo Paulo aqui diz, né? E aí estaria o problema de fundo também. Mas um texto essencial a isso, em João 4:24, nos declara também em relação de por que Deus não se agrada disso tudo. Porque muitas pessoas falam o seguinte: olha, eu quero fazer a imagem de escultura, mas é para servir ao Deus verdadeiro, não aos deuses falsos. Mas em João 4:24 é dito o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Não fala que é através de amuletos, através de imagens, gravuras, esculturas, nada disso. Deus não se agrada. Deus é criador de toda a matéria, de tudo isso, e portanto Ele é superior a tudo isso. Devido a isso, não é adequado fazermos imagem daquele que é o eterno. Qualquer imagem que nós formos fazer estará fazendo o quê? Rebaixando a Deus. Por isso que fala que não é para ser feito imagens de escultura, mesmo do Deus verdadeiro. É errado. Diretamente se comunicar a Ele em oração. O versículo: Deus é Espírito e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Isso. Um texto muito maravilhoso, né? Agora, o terceiro mandamento fala de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos em Mateus 15:9 para vermos o que o Novo Testamento nos traz sobre isso. Mateus capítulo 15, verso 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha só, uma forma de adorarmos em vão Deus é ensinar doutrinas humanas, falsas doutrinas, tradições. Estamos em vão prestando homenagem a Deus quando fazemos isso. E em Mateus 5, os versos 33 a 37, no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso também. Indiretamente, ele coloca a questão. Mateus 5, 33 a 37. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, de fundo também esse assunto de tomar o nome de Deus em vão, estava o costume de jurar. Jurar, olha, eu juro por Deus tal coisa. Ou, para não jurar diretamente por Deus, os judeus desenvolveram certos mecanismos. Eles oravam por Jerusalém, eles juravam, aliás, por Jerusalém, ou por algum objeto, alguma coisa. E eram formas indiretas de colocar Deus na história. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Então quer dizer que quando você não jura por Deus, não vale tanto a sua palavra, ela pode ser mais ou menos fidedigna. Então a palavra do cristão sempre será correta. Sim, sim, não, não. A resposta é clara. Não precisa ficar jurando para justificar. Não, eu juro pela minha mãe, eu juro por isso. Não, isso não é uma linguagem adequada. Deus não se agrada disto. E no caso, nós vamos ver que isso, claro, Ellen White até comenta sobre isso, e nós podemos ver exemplos bíblicos, que isso, claro, estamos falando do juramento em vão.
Um juramento judicial não tem problema algum, é correto o cristão fazer isso. A Bíblia não está falando contra isso. Um juramento oficial num tribunal pode ser feito. Mas, independente de estar lá no tribunal, o cristão não vai estar na prática da mentira. A palavra dele sempre é correta. O quarto mandamento fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aqui nós teríamos vários textos bíblicos para ler, até um estudo só sobre o quarto mandamento valeria a pena ser feito, mas vamos ler alguns textos apenas de exemplo no Novo Testamento de estar em vigor este mandamento. Em Mateus 24, 20, nós temos o primeiro texto muito significativo. Aqui Jesus, ele vem falando sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreria para 30 anos para frente dele. E Jesus teve uma preocupação tanto inusitada para aqueles que falam que o sábado terminou na cruz. Por que então Cristo declara isto? Mateus 24, 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Olha só, o inverno é difícil, né? A viagem ao ar livre, essa fuga, né? É complicada, mas por que ele se preocupou com o sábado? Se o sábado tivesse já sido abolido lá na cruz, por que ele se preocupou com os judeus e os cristãos que fugiriam mais de 30 anos para frente? Então, é um indicativo claro que continuou em vigor, sim, que o sábado é um dia de descanso, e por isso ele falou para eles orarem para que não caísse nem no inverno nem no sábado. De fato ocorreu que nem no sábado nem no inverno eles tiveram sua fuga, e se cumpriu na história. O próximo texto está em Lucas, no capítulo 4, verso 16. Um texto bem conhecido. E foi-lhe dado, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. O dia de ir à igreja, o dia de fazer a leitura das Escrituras, que era feita uma leitura pública, não era todo mundo que tinha uma Bíblia na mão, né? Tinha lá na igreja a Bíblia, aquela escrita pelos escribas, e Jesus era um dos que foram chamados para ler lá na frente. Ele tinha uma boa leitura, leu então um trecho do livro do profeta Isaías. Então o costume do nosso exemplo supremo é o dia de sábado dedicado às coisas religiosas. No mesmo livro de Lucas, estamos agora no capítulo 23, um outro texto significativo. Lucas 23, os versos 54 e 56, ao 56. Aqui fala que era o dia da preparação, que nós sabemos que é a sexta-feira nossa, né? Era o dia de preparação e começava o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Cristo, então, morto, as mulheres, então, descansaram no sábado, para depois, então, elas fizeram o preparo das especiarias, os ungüentos, e iam aplicar, então, no domingo passado, então, nas primeiras horas do primeiro dia da semana, elas iriam aplicar as especiarias, os ungüentos, mas repousaram no sábado, e segundo o testemunho de Lucas, conforme o mandamento. Lucas dá esse peso no texto. Elas seguiram conforme o mandamento nos ordena. Então teríamos outros textos mais ainda para ler. Por exemplo,
em Marcos 2, 27 e 28, também em Marcos 18, 1 a 2, temos outros textos no relato evangelístico. Em Atos 13, 44, a gente já começa a ver os apóstolos dando continuidade a isso, eles observando o sábado. E eu queria ler um dos textos de Atos, Atos 16, 13. É um texto muito significativo porque não é nem sequer num edifício, numa sinagoga, numa igreja, que eles realizam a reunião. Atos 16, 13 diz que no dia de sábado saímos fora das portas da cidade, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então aqui nós vemos que ao ar livre, na natureza, eles fizeram uma reunião e o dia de costume sempre era no sábado. Assim nós vemos também no capítulo 17, verso 2 também fala, e no 18, 4 também é declarado isso. Depois na descrição do vídeo eu colocarei também todos os textos que estão sendo lidos e os que não foram lidos também, para os irmãos terem um estudo completo. Então as evidências em favor do sábado, elas são abundantes. Esses são alguns dos textos. Poderíamos citar ainda outros mais, E temos aqui, por exemplo, no texto de Marcos 2, lá fala um texto muito mal compreendido, que fala que Jesus até do sábado é Senhor, E nós vemos também que muitas vezes as pessoas confundem quando a leitura diz, que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Como isso dissesse algo contra o sábado. Sim, exatamente, o sábado foi feito para que o homem se beneficiasse desse descanso, uma vez por semana, um ciclo perfeito, que Jesus criou 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Então, alguns também aceitam a sabedoria desse descanso semanal, mas falam que podem escolher 1 em 7, mas a Bíblia é mais específica do que isso. O próprio texto em Êxodo 20, quando nós lemos, lembra-te do dia do sábado para o santificar, remete o que na continuação? A criação, que diz que na criação, então, 6 dias Deus fez o mundo e tudo que nele há, e no 7º ele descansou, deu exemplo para nós. Ele só fez isso, descansou? Não, diz que ele santificou esse dia também de sábado. Então, o sábado é um memorial da criação, é algo que foi dado para os judeus. Não tinha judeu nenhum quando foi criado o mundo. O mundo foi criado, então, no início da origem da humanidade e, desse modo, abrange a humanidade completa. Quase 2000 anos depois. Então, nós vemos, em relação a isso, uma claridade muito grande. E, de fato, ao falar que Cristo é o Senhor do sábado, exalta o sábado também. Então, o verdadeiro dia do Senhor não é o domingo, como a cristandade, de modo geral, fala. Quando se diz dia do Senhor, a pessoa entende domingo. O próprio termo domingo que a gente tem vem de domino, do latim, que significa senhor ou dominador, e tem essa conotação de dia do Senhor. Mas nós vemos que, de fato, o único texto que fala de Deus ser Senhor de um dia é o sábado, não de outro dia. Nós vamos ver agora, em relação ao 5º mandamento, que fala para honrar o pai e a mãe. Vamos em Efésios, no capítulo 6, Efésios 6, os versos 1 a 3, nós temos então aqui
uma citação direta, digamos assim. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui Paulo cita, digamos assim, uma citação direta do quinto mandamento, comenta que é um mandamento com promessa, de aquele que honra o pai e a mãe, ele prolonga os seus dias nessa terra. E aí nós vemos que a validade do mandamento é clara nesse texto, mas nós teríamos outros textos para ler, mas devido a economizarmos um pouco o tempo, temos lá, vamos só comentar, em Mateus 15, nos versos 4 a 9, fala daqueles que desonravam o pai e a mãe. Ao eles, então, os bens, de repente os pais não tinham muitos bens, e eles doavam esses bens para a igreja. Então, na tradição deles, não precisava cuidar do pai e da mãe na velhice. Ficava, então, a igreja responsável. E Jesus falou contra isso. Falou, então, que isso era uma desonra aos pais, que deveriam ser honrados na velhice. Também, aqui é um exemplo do mau uso que eles faziam de uma tradição deles, que eles tinham lá na época, que colocava contra. E temos lá também, no mesmo livro de Mateus, lá no 19, que nós vamos ler depois, algo sobre isso também, aonde é uma citação direta do mandamento feita por Jesus. Mas vamos pular já para o sexto mandamento, não matarás. Vamos ler em Mateus 5, os versos 21 a 24, o que Jesus diz. Mateus 5, 21 a 24. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, alguém pode dizer, quando Jesus disse, eu porém vos digo, ele estava abolindo o mandamento dos não matarás? Não. Ao contrário, ele estava abrangendo, aumentando o alcance dessa lei, porque os judeus, em grande parte, o que eles tinham feito? Eles tinham posto só atos externos, como algo que fizesse que Deus se desagradasse. Então eles eram hipócritas. Diante da sociedade procuravam manter as aparências. Mas Jesus falava o quê? Que aquele que odeia o seu irmão, em certo sentido, já o está matando. E diz que de nada adianta levar a oferta lá, enquanto você está com uma rixa com o seu irmão. Você deveria ir resolver o problema que você tem com o seu próximo, e depois vir trazer essa oferta diante do altar. Então o alcance do mandamento não matarás é muito grande, irmãos. É tão grande que vale a pena aqui comentar que não matarás inclui também os animais. São seres, então, que sofrem, que têm sentimentos, e que é realmente algo desumano matar os animais. E lá em Isaías tem uma declaração até muito pesada, que fala que aquele que mata um boi é como que o que mata um homem. Em que sentido o profeta diz isso? A sensibilidade vai sendo perdida. Aquele que toma parte nisso
vai ser um passo a mais apenas matar o próximo, mas ele já está preparado para fazer isso ao perder parte de sua humanidade matando a um animal. O animal, um animal que é inocente, não tem nada. Então, em dirá aquela pessoa que odeia ao próximo, aí, na hora da raiva. Então veja só, mas o animal inocente, indefeso, sofre nas mãos do ser humano muitas vezes. Uma outra coisa que esse mandamento não matarás inclui é o suicídio. Mas eu gostaria de falar de um outro tipo de suicídio que nós cometemos. O suicídio demorado, longo, que é o que nós fazemos com nossa saúde. E isso é uma desonra a Deus também. Quando nós ingerimos coisas prejudiciais à nossa saúde, estamos também descumprindo esse mandamento. Não é só quanto ao próximo. Devemos amar ao próximo como o quê? A nós mesmos. Então não vamos causar dano. Dano a esse corpo que é o templo do Espírito Santo, inclusive. Deus não se agrada disso. Depois nós teremos outros textos que vão citar esse mandamento, mas nós vamos deixar para o final. O 7º mandamento fala: não adulterarás. E aqui em Mateus 5 também temos, nos versos 27 e 28, ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mais uma vez, Jesus abrangendo o sentido, né? Indo mais adiante na questão do não adulterarás. O 8º mandamento fala: não furtarás. Não furtarás. Vamos em Mateus 15, 19, para um texto que fala neste sentido. Aqui, nesse texto, Jesus fala das maldades que procedem do nosso interior, da nossa natureza pecaminosa que deve ser transformada. Diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Para Jesus condenar essas coisas, ele estava se baseando numa lei. Inclusive é citado então aqui o furto. 9º mandamento: não dirás falso testemunho. Vamos agora em Mateus 19, os versos 16 ao 19. Nós temos algo sobre isso também. Aqui é um texto muito significativo, porque nós encontramos o próprio Cristo comentando vários mandamentos. Aqui a gente vai ver não só sobre o nome. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Bom, aqui Jesus já colocou o enfoque para os mandamentos. Mas que mandamentos são esses? Jesus vai dar alguns exemplos agora no verso 18. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui ele resumiu no final. Então aqui Jesus citou o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º. Ele quase citou toda a segunda tábua da lei, faltou só o 10º, ele não citou diretamente. Aqui, inclusive, ele fala numa ordem diferente, né? O 5º mandamento ele fala por último. A questão importante não é a ordem, mas aceitarmos a lei na íntegra, sem rejeitar nenhum mandamento. Então ele citou
alguns textos, alguns mandamentos de exemplo para ele. Ele não citou a lei toda completa naquele momento, mas deu alguns exemplos. E nós temos agora, para o 10º mandamento, fala não cobiçarás, um texto em Romanos, capítulo 7, verso 7. Um texto muito interessante também, que faz a gente refletir. Romanos 7, o verso 7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Aqui está o 10º mandamento. E a reflexão que Paulo faz é muito significativa. Porque o que nós encontramos? Nós precisamos de um Salvador. A fé cristã fala isso. Precisamos de Cristo como nosso Salvador. Mas por que um Salvador? Olha, precisamos porque nós somos pecadores. Se nós somos pecadores é porque cometemos pecado. Na realidade, nós já nascemos, inclusive, com uma natureza pecaminosa. Mas o que é pecado? Então, hoje, a modernidade cristã, ela se depara muitas vezes com isso. O que é pecado? Muita coisa a pessoa não quer aceitar mais como pecado. Você não conhece a lei. Cada um quer definir, não, isso é pecado, aquilo não é pecado. Mas nós temos um padrão. Então, a Bíblia declara que o pecado é a transgressão da lei. Esse texto está lá em 1 João 3,14, se não me engano, né? Então, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A única lei dada para nós é a mesma que vem lá, desde lá de trás, e que nós estamos vendo que o Novo Testamento confirma a lei dos 10 mandamentos. Então, nós encontramos que através disso que nós sabemos que somos pecadores, aquilo que nós temos que mudar, e dessa maneira reconheceremos a necessidade de um Salvador para a nossa vida. Temos mais um texto em Romanos, agora no capítulo 3. Capítulo 3, Romanos 13. Romanos 13, verso 9. E o verso 10 também. É um texto muito significativo também para nós, que vai citar vários mandamentos. Então, Romanos 13, verso 9 e 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha só que interessante, irmãos. Aqui, por que Paulo não citou os 4 primeiros mandamentos? Porque a discussão dele não era essa. A discussão aqui no capítulo, ele vem falando em relação à nossa responsabilidade para com o nosso semelhante. Então aí ele citou na íntegra os 6 mandamentos da segunda tábua, que ele fala que se resume tudo isso nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita agora Jesus também nessa declaração, e também já estava lá em Levi 19:18, como nós vimos essa declaração. Mais uma vez, não foi dada na mesma ordem, mas está os mandamentos aqui citados diretamente. E ele falou ainda que o cumprimento da lei é o amor. O verdadeiro amor, como nós vimos lá em 1 João, é manifesto na guarda dos mandamentos. Eu gostaria de, antes de concluirmos, lermos 2 textos também no livro de Tiago, que são muito significativos. Ele fala da lei de maneira maravilhosa para nós. Tiago, no capítulo 2, nos versos 8 ao 12.
Tiago 2, do 8 ao 12, temos um texto muito interessante. O capítulo, então, da carta de Tiago, capítulo 2, e vamos ler aqui os versos 8 ao 12. E aqui nós vamos ver que Tiago também cita 2 mandamentos da lei. Diz assim: Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então aqui já ele chama a lei de Deus de lei real. É a lei do nosso rei, aquele que tem direito de exigir isso de nós. E fala desse amor ao próximo. Verso 9: Mas se fazeis acepção de pessoas, olha uma forma de violar a lei, né? Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Eu acho muito significativo as palavras que Tiago usa no texto. Ele chama essa lei, irmãos, de lei da liberdade. Mas quantas vezes as pessoas não enxergam como um jugo de escravidão essa lei, né? Falam sem saber. Mas é escravo aquele que está na mão de Satanás. Aquele que de fato não consegue se desvencilhar dos vícios, dos pecados. Nós comentamos sempre algo, a gente brinca, né? Que às vezes vem alguém que implica com a gente, fala, mas você não pode fazer isso, e você não come isso, e não faz mais aquilo. A pessoa acha assim muito radical, né? E às vezes eu já na prática falei para a pessoa, não, eu posso fazer tudo isso, eu sou livre para fazer tudo isso, mas eu escolho, posso fazer tudo isso, eu escolho não fazer isso. Mas aquele que está em Satanás, ele não escolhe, irmãos, ele não está exercendo livre-arbítrio, não tem poder. Então Cristo vem, Ele envia o Espírito Santo em nosso coração, em nossa mente, para nos capacitar de volta com o livre-arbítrio. Por nós mesmos não nos volveríamos a Deus, mas agora com o livre-arbítrio colocado de volta, porque agora é 2 forças em luta. Agora sim nós podemos, sim, obedecer à lei de Deus segundo as nossas capacidades, segundo o nosso conhecimento, é claro, mas obedecendo a lei. Porque aqui o texto falou o quê? Aquele que em um ponto comete, ele já se tornou o culpado, já é um transgressor da lei. Então aqueles que acham que podem aceitar 9 mandamentos e rejeitar um, são culpados, são transgressores da lei. E muitas vezes nós sabemos que as pessoas falam, não, a lei foi abolida na cruz, mas falam da boca para fora. Porque basta você perguntar para a pessoa, mas então pode matar, pode roubar agora, pode adorar os outros ídolos, pode falar o nome de Deus em vão, pode desonrar o pai e a mãe. A pessoa vai concordar que não pode fazer nada disso. Qual que é o problema então? Mas a pessoa acredita na abolição da lei de sábado. Só isso na prática. Só Ele isso. acredita. Mas isso daí já é o suficiente para eles. E aí, se a lei foi abolida, nós temos que rejeitar todos os 10. E os textos não declaram isso. Jesus mesmo declara lá em Mateus 5, não vim para revogar a lei. Que é um texto mais claro que isso. Não vim para revogar a lei. Mas o porém é um só.
Eles não discutem isso com você. Isso. Eles só colocam em prerrogativa 2 mandamentos. Amará, tal. Isso aí. Eles não querem discutir com você. Isso. Deu certo? Eles só querem Exatamente. funcionar. Então, na realidade, E ele ficava crendo naquilo. o que nós encontramos nesse texto aqui é muito significativo. É uma lei de liberdade, nós devemos ter prazer em obedecer a Deus. A vontade dele é para o nosso bem, não é para o nosso mal, não é um capricho da parte de Deus. Ele quer o nosso bem, por isso que ele exige isso de nós. Então, é uma questão de salvação, aí eu tenho que falar esse ponto aqui para não ficar dúvidas, né? É uma questão de salvação, guardar os mandamentos, então eu tenho que guardar a lei para ser salvo, então não é Cristo que me salva, esse é o ponto que se apresenta sempre. A comparação, a alegoria que eu gosto de usar é o seguinte: imagina alguém chega numa concessionária, ele começa a analisar lá os carros dela que a concessionária vende, e o vendedor ele começa a falar, né? Olha, esse carro tem airbag duplo, ele tem direção elétrica, ele tem isso e mais aquilo, ar-condicionado, e vai falando tudo. O motor é tal. E o vendedor cansa de falar de tanto acessório, de tanta coisa que tem no carro, né? Achando que vai te impressionar, e aí você fala assim: esse carro voa? Aí, o que o vendedor vai pensar de você, né? Esse carro voa? Não, é um carro. O carro não voa, né? As pessoas muitas vezes fazem isso com a lei. A lei nunca teve o propósito de salvar alguém. A lei não é para isso. A função dela não é isso. A lei é para o governo de Deus, é a transcrição do caráter de Deus. Então a lei não tem esse propósito, assim como o carro não tem o propósito de voar. Então nós vemos, na realidade, que Eclesiastes 12 lá, o sábio Salomão resume a questão lá, que ele fala que guardar os mandamentos é o dever de todo homem. Então é isso, eu não preciso complementar a frase. Guardar os mandamentos é nosso dever, ponto. Se nós formos reconciliados com Deus pela fé em Cristo, o que nós vamos fazer? Se sujeitar a esse governo de Deus, ao dever de todo homem. Para a nossa salvação, não. Nós não somos salvos porque somos bons. Somos salvos para nos tornarmos bons. Então, na realidade, vem o assunto do próximo semestre, essa lição maravilhosa. Justificação pela fé. A fé também não é o nosso salvador. A fé é só o nosso instrumento, o instrumento que nós temos para nos apropriarmos da graça de Cristo. E aí então o sangue de Cristo, o sacrifício que Ele fez em nosso lugar, é isso que nos comunicou a oportunidade de ter a graça, o favor imerecido de Deus em nós. De modo que a fé, essa crença e confiança em Deus, se apropria disso tudo. E somos justificados em um só momento. Mas aí começa a carreira cristã, que é essa fase da santificação, que diz também em Hebreus, Paulo fala que sem ela ninguém verá o Senhor. Que é esse novo nascimento, essa transformação progressiva, um trabalho para a vida toda, irmãos. É o da santificação. Isso é independente agora de Deus, que é feita a santificação? De modo algum. Nós somos as varas, Cristo é a videira. Temos que nos nutrir da fonte de tudo. A fonte da nossa força é Cristo, devemos estar com Ele. E aqui nós temos então o último texto para lermos, irmãos, em Tiago, agora no capítulo 1, os versos 22 a 25.
texto muito significativo também, lembrando que essa carta de Tiago é uma carta dirigida em especial àqueles que já conheciam a mensagem, aqueles da igreja, que estavam precisando de um puxão de orelha, um chacoalhão e colocar no devido lugar o valor da lei. Nessa semana ainda eu comentei, coloquei alguns textos, né, na internet falando sobre a doutrina dos nicolaítas, né, que é dito lá em Apocalipse, que Jesus odeia a doutrina, e na primeira fase, quando a igreja era pura, a igreja também odiava a doutrina dos nicolaítas, e depois ela passou a aceitar. E aí, Ellen White explica isso, e se nós formos puxar na história, tem um fundamento histórico para isso. Foi um grupo que se denominou Nicolaitas por causa do seu líder, Nicolau. Esse grupo começou a enfatizar tanta graça de Cristo que a gente estava falando, isso lá nos primeiros séculos da era cristã nós estamos falando. Começaram a enfatizar tanto a graça de Cristo que Deus fez por nós, que eles passaram da graça para a libertinagem, lá fala. Passaram para a lascívia. E agora desculpavam a sua imoralidade com não, a graça de Cristo cobriu tudo. Posso fazer o que for. Isso não é bíblico de modo algum. Pela fé nós rejeitamos a lei de modo algum. Nós temos aqui um folheto, inclusive, falando fé ou obras. E temos uma imagem nele, de um barco com 2 remos. Se a pessoa ela só usa um remo, ela consegue avançar? Ela fica andando só em círculo aqui. Mas então a fé e obras é algo complementar. Os irmãos que lerem essa carta de Tiago vão ver como que Tiago fala isso. A fé sem obras, ela é morta. Abraão mostrou que tinha fé, creu naquilo tudo que Deus tinha falado para ele, saindo de tua parentela. Esse foi um primeiro exemplo de ação, por causa que ele creu em Deus. Então nós vemos que na realidade precisamos dos 2 remos para ir à frente, a fé e a obra, com consequência. A ordem é essa: primeiro a fé e a obra na continuação. Então aqui em Tiago, capítulo 1, os versos 22 a 25, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então não adianta a mera aparência, não adianta simplesmente virmos aqui na frente e falarmos da lei de Deus. Na nossa vida diária devemos ser cumpridores dela. Só assim seremos beneficiados. A lei é como um espelho que nós podemos discernir os nossos defeitos. Mas nós não podemos ser como aquele ouvinte esquecidiço. Daqui a pouco passou tanto tempo que não se olha no espelho, que de fato já não sabe em que condição está. Então aqui vemos que devemos ter essa condição de perseverar nas boas obras. E aí, eu mais uma vez chamo a atenção para a importância da vida em comunidade
na igreja. Paulo fala lá em Hebreus que devemos então não ser como alguns que querem abandonar a congregação, não querem frequentar a igreja. E lá diz então, quanto mais agora que se aproxima o fim, devemos atentar mais nisso. E o texto diz, para que nos estimulemos uns aos outros em boas obras. Então, esse deve ser o papel de cada um, ajudando ao nosso semelhante, estimulando em boas obras. Esse é o meu desejo de oração a toda a igreja e também a todos os ouvintes que tiveram então essa mensagem nesta manhã, que possam então entender que de fato os 10 mandamentos estão em vigor e o Novo Testamento atesta com todas as letras em favor disso. Deus seja louvado. Amém.